Olá, sejam bem-vindos ao canal Bandinet News. Se inscreva e deixe o comentário e likes para fortalecer o canal. Áudio com efeito 8D, use fones de ouvidos para ouvir a matéria em 8D. Bem, como diz o velho ditado, a obediência às regras e às normas de conduta revelam a capacidade de convivência e organização de um grupo, nação ou reinado. O crime organizado no Brasil cresce. E agora a abordagem de punho de ferro de Bolsonaro corre o risco de agravar o problema. O ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro, Trilícia, cumpriu algumas de suas promessas de campanha para reprimir o crime. Seu governo emitiu um decreto que permite maior posse de armas e munições como meio de autoproteção e defendeu a redução de multas para policiais que matam ou ferem suspeitos enquanto estavam em serviço. Ultimamente, as opiniões do presidente tornaram-se cada vez mais pronunciadas. No dia 5 de agosto de 2019, ele disse a um jornalista que seus planos fariam os criminosos morrerem nas ruas como baratas. O governo Bolsonaro está perdendo a floresta para as árvores. O verdadeiro problema do Brasil reside no crime organizado, que se tornou mais poderoso e se expandiu tanto dentro como fora do país. Políticas repressivas, muito parecidas com as que Bolsonaro está expressando, prenderam mais pessoas em prisões, em grande parte controladas por facções em guerra das organizações criminosas cada vez mais sofisticadas do país. Mais do mesmo irá exacerbar os problemas de segurança nacional do país. A magnitude do problema pode ser vista em repetidos tumultos e banhos de sangue entre grupos rivais que controlam grande parte da atividade ilícita no país a partir de suas celas. Os recentes distúrbios nas prisões no Pará, por exemplo, resultaram em quase 60 mortes. 4 sobreviventes daquele tumulto na prisão foram mortos dias depois, a caminho de instalações federais supostamente mais rigorosas. Essas mortes são um sinal do que foi denominado seguro penitenciário, através do qual os grupos exercem poder sobre membros externos. Seguir as ordens de um líder preso faz sentido se alguém estiver preocupado com pagamentos futuros ou com a possibilidade de vingança quando um líder criminoso for libertado. Quanto mais controle um grupo criminoso tem sobre uma prisão, mais credíveis são suas reivindicações para melhorar o bem-estar dos reclusos. E quanto mais credíveis forem suas reivindicações, maior o comando que um grupo criminoso pode ter sobre a lealdade dos atores das ruas que esperam ser encarcerados em algum momento de suas vidas. O conceito de seguro penitenciário solidifica o controle de grupos criminosos e os auxilia no recrutamento de novos membros. O crime organizado no Brasil mudou e se expandiu consideravelmente nos últimos anos, com novos grupos criminosos de médio porte emergindo nos estados do norte e a facção mais poderosa do país, o primeiro comando da capital, conhecida como PCC, expandindo seu alcance global. Apesar de presos, os líderes desses grupos são os criminosos mais poderosos do Brasil e as prisões do país se tornaram um dos mais importantes no poder. Desde sua base prisional, o PCC expandiu-se agressivamente para controlar diretamente a rota do narcotráfico das áreas bolivianas de Cocaí, através do Paraguai e do Brasil, exportar mercados na África Ocidental e na Europa através do Porto de Santos, próximo a São Paulo. O controle dessa rota cobiçada provocou uma guerra sangrenta com o Comando Vermelho do Rio de Janeiro e ajudou a incentivar grupos criminosos regionais a tentar combater a crescente hegemonia do PCC. As rivalidades mortais são comuns no brutal submundo do tráfico na América Latina. Mas desta vez as apostas envolvem uma luta pela hegemonia definitiva em uma das rotas mais importantes do tráfico de cocaína do mundo. As organizações criminosas regionais que foram amplamente marginais ao tráfico de cocaína ganharam de repente uma importância desproporcional como aliados em potencial para grupos de tráfico que tentavam frustrar a tentativa de domínio do PCC. Muitos desses grupos mostraram uma propensão surpreendente à violência e à ruptura em massa com pouco ou nenhum aviso prévio. É assim que eles exigem concessões dos governos locais e regionais, como comunicação irrestrita com líderes presos e pressionam as autoridades a manter líderes importantes na estrutura de comando longe das instalações de segurança máxima. O resultado é que os grupos prisionais visam de fato um veto sobre os principais elementos da política de segurança pública. Por exemplo, os Guardiões do Estado realizaram uma série de ataques destrutivos em janeiro passado, em resposta a uma declaração do governador do Ceará prometendo medidas de segurança mais duras nas prisões. Foram registrados 283 ataques contra transportes públicos, delegacias, empresas e prédios do governo, incluindo 4 ataques a assembleias legislativas locais, em apenas um mês.
Muito presente nos grandes centros urbanos, as facções criminosas atualmente representam um grave problema social e político em todo o mundo. Assim sendo, como é um assunto atual e que atinge vários países, inclusive os que são classificados como desenvolvidos, é importante entender mais sobre esse tema. Afinal, ele poderá ser cobrado no Enem e vestibulares. Muito mais do que uma simples questão de violência urbana, o estudo das facções criminosas engloba uma análise social mais profunda e complexa. Desse modo, nesta matéria explicaremos para você o que são facções criminosas, como elas surgiram e quais as áreas onde elas se concentram. Segundo o Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN, não há dados oficiais e recentes sobre facções criminosas em todo o território, mas especialistas em segurança pública e violência acreditam que existem cerca de 30 organizações poderosas que atuam dentro e fora de presídios. Já a Coordenação Nacional da Pastoral Carcerária defende que o número pode ser até 3 vezes maior do que isso. Quantas facções criminosas existem no Brasil? Não há levantamento oficial. O Ministério da Segurança estima que existam em torno de 70 organizações, número divulgado em setembro de 2018. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública sinalizou a ação de ao menos 37 diferentes facções. Aqui estão algumas das mais conhecidas e perigosas facções em atuação no nosso país. O conceito de facções criminosas. Uma facção criminosa é classificada como um grupo de pessoas que articulam de forma organizada e planejada ações criminosas como homicídios, assaltos, vandalismo urbano e rebeliões em presídios. Em outras palavras, é a prática de um crime a mando de um grupo que tem o seu próprio nome, líderes e níveis hierárquicos muito bem definidos. É importante diferenciar o conceito de formação de quadrilha de uma facção, já que as facções atuam simultaneamente em várias cidades, contam com um grande número de criminosos e praticam diversos crimes de maneira estruturada. Já a formação de quadrilha corresponde a um pequeno grupo de pessoas que decidiram praticar um delito específico. Facções criminosas do Rio de Janeiro. Um dos estados que mais sofrem com a violência urbana no Brasil é o Rio de Janeiro. A atuação das facções criminosas no estado se concentram nas comunidades mais carentes e, entre todas elas, podemos destacar 4. O Terceiro Comando Puro, TCP, Comando Vermelho, CV, Liga da Justiça, Milícia ou Trílice, e Amigos dos Amigos, ADA. Terceiro Comando Puro. Em 1998, o Terceiro Comando, TC, aliou-se à facção Amigos dos Amigos, ADA, ampliando seus domínios. Após 11 de setembro de 2002, quando Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beiramar, liderou uma revolta no presídio Bangu 1, matando alguns rivais, entre eles o E, um dos líderes do TC, Celcinho da Vila Vintém, da facção Amigos dos Amigos, ADA, que não foi morto durante a rebelião, sendo acusado de traição, e que, somado com desavenças entre Linho, um dos líderes da ADA, e Facão, gerou o rompimento da aliança com a ADA. Assim, os traficantes do então TC aliados de Linho passaram de vez para o lado da ADA, e os aliados de Facão migraram para a nova dissidência, o Terceiro Comando Puro, TCP, lideradas pelos traficantes Robinho Pinga e Facão. O TCP se instalou em pontos de venda de drogas nas zonas norte e oeste do Rio de Janeiro, mais especificamente no bairro de Bangu, Vila Aliança, Senador Camará, Complexo de Acari, Dendê, Parada de Lucas, Fumacê e Amarelinho. Comando Vermelho, criado em 1979 dentro da cadeia Cândido Mendes, em Ilha Grande, Rio de Janeiro. O Comando Vermelho foi idealizado por militantes dos grupos armados que eram contrários ao regime militar na época. Dessa forma, após serem presos, esses militantes passaram a se organizar criminalmente dentro dos presídios, incluindo assim a participação de outros detentos comuns. Como forma de financiamento, essa facção se beneficiou muito do tráfico de drogas na década de 80, já que nesse período o Brasil havia entrado de vez na rota da cocaína que era destinada à Europa. Atualmente o Comando Vermelho é uma das principais organizações criminosas do país, sendo responsável por diversos homicídios, comercialização de armas e outros tipos de violência urbana. Além da atuação no Rio de Janeiro, o grupo pode estar presente em Roraima, Rondônia, Acre, Pará, Amapá, Tocantins, Maranhão, Ceará, Bahia, Espírito Santo, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Norte e Distrito Federal. Amigos dos Amigos. Já a facção Amigos dos Amigos
conhecida pela sigla ADA, é uma das 4 maiores organizações criminosas da cidade do Rio de Janeiro. A facção surgiu dentro dos presídios do Rio de Janeiro entre 1994 a 1998, logo se aliando ao Terceiro Comando, para diminuir o poderio do Comando Vermelho. Seu fundador, Reinaldo Pinto de Medeiros, Uê, foi expulso do Comando Vermelho após matar o então líder da facção, Orlando Jogador, na cadeia. Se uniu a Celso Luiz Rodrigues, o Celcinho da Vila Vintém, e a José Carlos dos Reis Ensina, o Escadinha, em 11 de setembro de 2002, em uma rebelião no complexo de Jericinó. Fernandinho Beiramar e seus comparsas mataram e ameaçam Celcinho da Vila Vintém, que, para escapar da morte, fingiu se aliar ao Comando Vermelho, sendo por isso acusado, por parte dos membros do Terceiro Comando, de traidor. Este fato decretou o fim do Terceiro Comando e a debandada de todos os seus membros, ou para a ADA, ou para o TCEP, diferentemente do Comando Vermelho e do PCC, os quais estão em grande parte do país. O ADA concentra a sua atuação nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Porém, é um consenso, tanto no mundo do crime, quanto por parte das autoridades, que a cada dia que passa esta facção perde sua expressividade e força. Até porque, o seu maior rival, Comando Vermelho, historicamente é mais estruturado e conta com muito mais criminosos. Liga da Justiça. A Liga da Justiça é a maior e mais conhecida facção de milicianos do Rio de Janeiro. O seu nome é uma referência ao grupo de super-heróis dos quadrinhos chamado Liga da Justiça, da DC Comics. Seu símbolo é o escudo do personagem dos quadrinhos Batman. Pertenceriam a essa milícia, segundo investigações oficiais, os políticos Jerominho Guimarães e Natalino Guimarães, além do miliciano Batman. A milícia foi criada entre 1995 e 1996, não com o nome de milícia, mas como um grupo paramilitar conhecido como os Caras do Posto. Alcunha concebida por seus integrantes se concentrarem em um posto de gasolina Texaco na rua Guarujá, próximo à estação de trens da Supervia no bairro de Cosmos, na zona oeste do Rio de Janeiro. O grupo era liderado por Ricardo Teixeira Cruz e Aldemar Almeida dos Santos, conhecidos respectivamente como Batman e Robin. O grupo estendeu sua área de atuação para os bairros vizinhos de Campo Grande, Inhoaíba, Paciência e Santíssimo, facções criminosas de São Paulo. Em São Paulo encontra-se o maior e mais conhecido grupo criminoso do país, o Primeiro Comando da Capital, PCC. Oficialmente essa facção surgiu no ano de 1993 na Casa de Custódia de Taubaté, em São Paulo. Contudo, há estudiosos que afirmam seguramente que a criação do PCC foi motivada logo após o massacre do Carandiru, em 1992. Seja qual for a versão verdadeira, é fato que hoje as autoridades brasileiras classificam o Primeiro Comando da Capital como a facção mais perigosa do país, a qual atua em 23 estados, tanto dentro dos presídios, quanto nas ruas das cidades. Vários episódios de violência urbana em cadeias, queima de ônibus e carros, crimes contra unidades policiais e outras organizações públicas, etc., são a mando do PCC, principalmente na capital São Paulo. Com isso, para tratar da questão da violência nas regiões metropolitanas, o Estado precisa monitorar cuidadosamente os passos dessa facção. TCC, Terceiro Comando da Capital. O Terceiro Comando da Capital surgiu a partir da organização de César Augusto Ruiz da Silva, o Cezinha. O criminoso já havia atuado como líder do PCC, mas por dissidências decidiu criar o seu próprio grupo que atuasse dentro e fora dos presídios. Cezinha acabou morto em 2006, depois que ordenou a morte da esposa de Marcos Williams Herbas Camacho, o Marcolha, outro líder do PCC. A morte de Cezinha acabou afetando o poder da organização, que se enfraqueceu dentro das prisões. CRBC, Comando Revolucionário Brasileiro da Criminalidade. A principal organização criminosa que coordena o presídio de Guarulhos foi criada em 1999 e é também a maior rival do PCC. A rivalidade é tanta que um trecho do estatuto da facção incita o ódio contra membros do PCC. O Comando Revolucionário Brasileiro da Criminalidade não organiza rebeliões, mas é famoso por promover assaltos, sequestros e até mesmo ataques a alvos públicos. CDL, Comando Democrático da Liberdade. O Comando Democrático da Liberdade surgiu na penitenciária de Avaré, São Paulo, em 1996.
O grupo é responsável pelo controle de alguns presídios paulistas, tendo influenciado diversas rebeliões. Além disso, costuma agir com crimes de mais descrição fora dos presídios. Seita satânica. Diferente da maioria dos grupos listados aqui, a seita satânica teve sua origem fora dos presídios e é uma das facções criminosas mais recentes fundadas no estado de São Paulo. Como parte de um ritual de iniciação no grupo, seus integrantes são obrigados a arrancar a falange do dedo mindinho. As diferenças entre PCC e CV, segundo as promotorias de São Paulo e do Rio. No entanto, há diferenças entre as duas facções. O CV não tem histórico de organização internacional. O PCC, sim, a atuação transnacional, a organização empresarial. O PCC já tem. É uma pré-máfia. O que eu acho para se estabelecer como máfia aqui, ainda, o PCC não conseguiu realizar a lavagem de capitais. Ainda há apreensões de dinheiro enterrado e escondido. Tem uma confusão que geralmente envolve essas perspectivas da polícia. Uma coisa é ter membros do PCC que têm negócios próprios. O CV não aparece muito porque não atua como coletivo. Isso desde o Fernandinho Beiramar. Ele tem um negócio dele e fornece drogas para morros do CV, diz uma promotora de pesquisas. Não vejo como pré-máfia. Pertencer ao PCC ajuda esses indivíduos a tomar decisões mais importantes. Ter esses indivíduos também fortalece o PCC. Em 2016, as facções Comando Vermelho e Primeiro Comando da capital se romperam por disputa de território nas fronteiras do Brasil com Paraguai, Bolívia e Colômbia, que ocasionou numa rebelião nos presídios em Rondônia e Roraima. CV e PCC eram aliadas há quase 2 décadas. Facções criminosas do Rio Grande do Sul. Manos foi a primeira facção criminosa criada por detentos do Presídio Central de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, na década de 90. Dentro da prisão, o grupo coordena 2 galerias do Pavilhão B, que guarda cerca de 700 presos. A organização é a mais antiga do estado e já foi comandada por prisioneiros famosos na região, como Dilonei Francisco Melara, morto em 2005, e Paulo Márcio Duarte da Silva, o Maradona. Facções criminosas do Norte. FDN, Família do Norte. Essa facção tem origem mais recente e teria se organizado dentro de presídios da região norte do país. Como o nome sugere, a Família do Norte estaria ligada a rebeliões recentes em Manaus, Roraima e Rio Grande do Norte, mas também tem forte atuação no Pará. Por conta de uma aproximação feita com o Comando Vermelho, a facção seria apontada como rival do PCC, a Lei da Favela. Na fala dos informantes, a Lei da Favela parece referir-se a um conjunto de crenças, normas, valores e condutas que regula as relações entre os jovens envolvidos com as gangues e suas comunidades locais. Essa estrutura normativa, no entanto, parece ser um amálgama de valores tradicionalistas, justificando e legitimando a adoção bastante frequente de uma série de práticas machistas e violentas, para lidar com determinadas situações de conflito dentro dos aglomerados. Nesse contexto, as gangues acabam tornando-se uma espécie de instância de poder local que, por meio da constante ameaça de uso de seu poder de fogo, se encarrega de operacionalizar e fiscalizar o uso desta estrutura normativa. Dentro desta complexa teia de valores que os jovens definem como lei da favela, valores como lealdade, discrição, fidelidade, honestidade, hombridade e respeito adquirem contornos bastante particulares e discricionários, mas quase sempre integrantes de uma noção de conduta ética necessária para que um homem tenha conceito perante a comunidade local. A própria noção de conceito, sempre presente no discurso dos jovens, parece se referir a uma espécie de versão estereotipada e tradicionalista da força e da honra masculina, aparatos simbólicos claramente importantes para a constituição da identidade guerreira dos membros de facções e sua consequente diferenciação e imposição pessoal sobre os demais moradores da comunidade. Não por acaso, os atores entrevistados demonstram valorizar uma versão exacerbada da figura masculina que consegue sustentar sua família, defendendo-a das muitas ameaças externas presentes no ambiente das favelas. Facções criminosas no mundo. Essa modalidade criminosa está presente em todo o mundo, seja qual for o nível de desenvolvimento do país. Desse modo, confira abaixo algumas facções criminosas pelo mundo. Argentina, PCC 1533A, Cartel de Medellín. Colômbia, Ndrangheta. Itália, Camorra. Itália, Yakuza. Japão, Luzetas. México, Abrata. Rússia, Cartel de Sinaloa, México. Mesmo atuando em países completamente diferentes, as facções criminosas no mundo sempre se associam com o tráfico de drogas e de armas, já que são atividades ilícitas as quais geram um enorme lucro para os mafiosos.
A relação entre as facções criminosas e os presídios. Ao menos no Brasil, as facções criminosas têm uma relação forte com os presídios e outros modelos de casas de detenção. Isso porque, além de quase todas nascerem nesses locais, é comum os principais líderes dessas organizações do crime continuarem a gerenciar as atividades da facção mesmo estando presos. Seguindo essa linha de raciocínio, sem dúvida, os presídios seguros e bem infraestruturados, onde de fato ocorre a ressocialização dos detentos, podem beneficiar as questões sociais locais, já que desse modo o governo inibe a atuação desses grupos e consegue reduzir os números da violência urbana. Você deve estar se perguntando como esse assunto pode ser cobrado nos vestibulares. A resposta é simples. As provas podem explorar, por exemplo, questões que abordam as relações existentes entre um presídio instável, o qual tem influência de facções criminosas e que é alvo de constantes rebeliões, com o crescimento da violência urbana local. Sendo assim, com a leitura do post fica mais fácil de compreender quais são as influências das facções criminosas do Brasil na violência urbana, as quais são basicamente o aumento do tráfico de drogas, facilitação do acesso às armas de fogo e a instabilidade nos presídios. Portanto, é importante ficar atento com os episódios recentes acerca desse tema, já que o Enem é uma prova que tradicionalmente aborda questões atuais. Gostou do vídeo? Se possível, ative o sininho e compartilhe nas redes sociais para ajudar.